liberte-se do passado. Você pode ter sido perdoado por Deus, mas ainda está vivendo aprisionado ao seu passado. O maior cárcere não tem grade, não tem guarda-sentinela, não tem hora de recolhimento, é tempo integral e não tem visitas programadas. Este é o estado de muitas pessoas que não conseguem se libertar, mesmo sendo pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. O maior cárcere não tem muros. Hoje nós podemos perceber muitas pessoas aprisionadas pelo passado, não conseguem se desvencilhar do mesmo sendo alcançado pela graça de Deus. Muitas vezes se vê sem saída, sem perspectiva de vida, sem ter uma visão espiritual que culmina em um aprisionamento, fica estagnada, fica sem perspectiva alguma de uma vida abundante em Deus. Então, hoje, Deus, Ele vai falar ao teu coração não apenas sobre perdão, mas sobre libertação, liberdade. Mas você pergunta, mas pastor, liberdade de quê? Do passado, de prisões invisíveis, de culpa, de vergonha, de registros apagados, liberdades bloqueadas, identidade negada, você não se identifica mais como cristão, não se vê mais como tal. Cristãos presos no passado, vivendo no ontem, a negação da cruz. Libertos, mas não livres. Libertos pelo sangue de Jesus, vertido lá na cruz do Calvário, mas não são livres. Estão aprisionados a mente, o coração. Mas o Senhor diz em Isaías 43, 25, eu apago as tuas iniquidades e as tuas transgressões. Dos teus pecados não me lembro. Se Deus apagou, quem és tu? Quem que deu o direito de relembrá-los? De não se perdoar? O problema não é ter passado. O problema é viver aprisionado ao mesmo. Sem vislumbrar a graça de Deus, o perdão de Deus, a liberdade em Cristo Jesus. Você foi libertado por Cristo, mas vive preso ao ressentimento, à mágoa, à falta de liberar perdão. Você vive o passado. O problema não é ter o passado, todos nós temos. O problema é deixar que Ele venha definir quem nós somos hoje. Hoje você está vivendo o presente, mas reagindo como no passado. Vivendo o ontem. Permanece preso. E quando você está preso, você permanece sem a graça de Deus na sua vida. Mas ainda Deus continua falando ao seu coração. Onde Deus pagou, você não deve reescrever. Hoje você vai descobrir se vive como nova criatura ou refém das suas memórias do seu passado. Esta mensagem ela não é confortável, não é de massagear o ego, mas ela é transformadora e libertadora. O Deus que a Bíblia apresenta não apenas perdoa pecado, Ele apaga. E quem não entende isso, vive salvos, mas não vive livre. Isaías 43, 25 nos alerta, nos exorta, nos orienta e diz assim: eu mesmo, diz o Senhor, obviamente, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim
e dos teus pecados não me lembro mais. Muitas pessoas já foram perdoadas por Deus, mas continuam presas às emoções, presa espiritualmente, ligada ao passado. Quando o passado não é tratado sob uma perspectiva cristã, numa ótica bíblica, debaixo da graça do Senhor, este passado torna-se uma prisão invisível, sem muro, um lugar onde a culpa, a vergonha, o medo e o arrependimento mal resolvido impede o avanço espiritual, emocional. A pessoa não desfruta do melhor de Deus. Há pessoas vivendo o presente, pensando e reagindo e sofrendo como se ainda estivesse no passado. O problema não é você ter um passado. O perigo é viver aprisionado ao mesmo. Por isso que o Deus que apaga os pecados, Ele apaga e perdoa. Isaías 42:25 é forte aliado de todos nós. É extremamente poderoso. E o verbo apagar vem do hebraico machar, que significa apagar completamente, eliminar o registro, remover algo como se nunca tivesse existido. Não é apenas esquecer emocionalmente, é cancelar juridicamente. E Paulo corrobora com esta ideia, onde ele diz, onde a cédula que era contra nós, que é a lei de Moisés, com as suas ordenanças e dívidas de pecado, que Jesus Cristo riscou e cravou lá na cruz do Calvário, nos libertou da condenação e nos ensina a viver pela graça, não mais preso aos rituais e leis carnais, mas libertos, mas a liberdade espiritual em Cristo. A cédula no grego é quirografon, era um documento de dívida, uma espécie de nota promissória ou uma duplicata que nos tornava devedores e nos condenava. Essa cédula representava as exigências da lei mosaica que expunha os nossos pecados e nos separava de Deus. Uma dívida impagável. Impagável por nós mesmos. Por isso, Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, diz que o ouvido do Senhor não está agravado e os seus braços não estão encolhidos. Está atento para ouvir o nosso clamor. Suas mãos estão estendidas para perdoar. E Ele perdoou. E os nossos pecados Ele fazia diante de nós, nosso Deus. Jesus Cristo veio e pagou o preço do nosso resgate, nos comprou com o seu sangue, nos libertou lá na cruz do Calvário e pegou essa nota promissória que o inimigo até hoje passa diante da sua face. Foi lá na cruz, Jesus cravou poderosamente, pagou o preço, não com ouro, não com prata, não com coisas corruptíveis, mas com o seu poderoso, o seu maravilhoso sangue. O sangue de Jesus Cristo é que pagou a nossa liberdade. Então Cristo, Ele pagou. Então sinta-se livre. Se você já aceitou Jesus no seu coração, você tem esse direito de reivindicar a sua liberdade em Cristo. Neste momento você pode quebrar todas as cadeias, todas as algemas de Satanás que te aprisiona, dizendo, eu sou livre, liberto com o sangue de Cristo. Saia desse marasmo, saia desse embaraço, porque Cristo te comprou e te salvou. A cédula que nos acusava, a nota promissória que era contra nós, Jesus Cristo pagou lá na cruz do Calvário, assinou o recibo e rasgou, e nós somos livres pelo sangue de Jesus. O que era impagável por nós mesmos, Cristo pagou por nós. Deus está dizendo, eu apenas não perdoo, eu elimino, resisto da dívida. Observe algo maravilhoso e crucial. Por amor de mim, lá no versículo 25 de Isaías 23, no final do versículo ele diz, é por amor de mim. Ou seja, Deus não apaga os seus pecados porque você é bonzinho, você merece, ou eu mereço, não. Ele apaga isso porque revela quem Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Se Deus não se lembra mais porque você insiste em lembrar, você fica se maltratando, se degladiando, aprisionado.
Veja o perigo de quem está preso ao passado, não se liberta. A Bíblia narra uma história, lá no Gênesis 19, 26, a esposa de Ló. Deus enviou o livramento, a liberdade para sair da cidade antes da destruição. Ela saiu fisicamente, mas seu coração, a sua alma, a sua mente ficou presa na cidade. E antes de estar muito longe, ela olhou para trás. Ela se arrependeu de ter saído. Ela ignorou a graça da liberdade e queria voltar para aquele lugar de pecado, de aprisionamento da alma, do corpo e do espírito. Deus deu a condição da liberdade, mas ela olhou para trás. Será que você está na mesma situação? Deus te salvou, te libertou, te curou e você está olhando para trás agora? Não faça isso. Aqui em Gênesis 19, 26 é o exemplo. Aquela mulher tinha toda a possibilidade, toda a perspectiva de salvação, de livramento e de vida. No entanto, ela foi convertida em uma estátua de sal, porque não aceitou a graça salvadora de Deus. Mulher de Ló virou uma estátua de sal. E você, como você está? Está estagnado, mas você ainda está respirando, está me vendo e ouvindo. Deus fala contigo, Deus te liberta hoje, agora. E Paulo, ele corrobora. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo do 13 ao 14, Paulo diz o seguinte: irmãos, eu, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo. Seguir para o alvo. Paulo entendeu e compreendeu que quem não se desprende do passado não alcança o propósito de Deus. Quem não se desprende do passado não alcança os objetivos. O passado não tratado se torna um peso, um atraso, um obstáculo espiritual. E Deus, Ele estende a mão para você agora. E Paulo nos lembra quem nós somos. Deus nos deu uma nova identidade. Lá em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz o seguinte: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, não será, nova criatura é. As coisas velhas, rudimentos passados ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo, diz o Senhor. No grego, o novo é kainos, que significa algo novo, em natureza não reciclado e não reformado. Em Cristo, Deus não melhora o velho homem. Deus, Ele cria um novo, novas perspectivas. Deus está criando algo novo em você. Negar sua nova identidade é um dos pressupostos das pessoas que permanecem no passado. Quem permanece no pecado é, em primeiro lugar, está negando a sua nova identidade, que Paulo revela aqui em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, uma criatura é. E quem nega, quem permanece no passado, também está vivendo abaixo da obra redentora de Cristo lá no Calvário. Em outras palavras, está negando o sacrifício de Cristo. Se você vive do passado, se você já foi regenerado pelo sangue, você está negando o sacrifício de Cristo, a eficácia do sangue de Jesus. E Miqueias, no capítulo 7, versículo 9, ele nos lembra algo. E lançará todos os nossos pecados nas mais profundezas do mar. E aqui, pensando na época em que o profeta Miqueias escreveu, vivendo com seus contemporâneos, na época do mundo antigo, o fundo do mar simbolizava algo inalcançável. Quando era lançado no mar, ninguém poderia mais resgatar, não havia condição, não havia tecnologia, não havia embarcação para descer, para recapturar, para buscar. E você hoje está querendo resgatar aquilo que Deus já lançou no mar do esquecimento.
Você não esquece. Se Deus esqueceu, quem é você para não esquecer? Se o Senhor te libertou, você é salvo, liberto. Se Deus lançou nas profundezas do mar, você não deve, nem você nem ninguém deve descer lá para pescar novamente. Voltar ao passado é tentar resgatar aquilo que Deus decidiu afundar, esquecer. E 1 João capítulo 1, versículo 7 é uma palavra maravilhosa. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é um pecado, não é uma classe especial. O sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todo pecado. E aqui o verbo do grego está no tempo verbal contínuo, que é o katarizei, que quer dizer limpa, continua limpando e mantém limpo. É um verbo verbal contínuo. Viver à luz não quer dizer que você é perfeito. Quem está em Cristo vive na perfeição, mas a perfeição em Deus. Viver na luz não é ser perfeito, nem ter obtido a perfeição, como Paulo disse. Não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço de para trás, fico e avanço para o que está diante de mim. É o que Deus fala para você hoje, neste momento. Viver em transparência, um arrependimento real e uma jornada diária com Deus. Todos os dias Deus está contigo, o Espírito Santo está contigo. Jesus Cristo disse que ia para o Pai, mas Ele enviou outro Consolador para estar conosco todos os dias. E hoje o Espírito Santo está com você, você não está só, você está liberto. Uma ilustração para sintetizar melhor a situação de algumas pessoas. O prisioneiro que já foi solto. É exatamente o que Cristo fez conosco. Imagine um homem que recebeu um indulto total, perdão total da sua pena, cometeu um delito, foi julgado e condenado, eternamente perdido. Mas houve um dia, e nesse período de dezembro, existe o chamado indulto de Natal, mas o indulto aqui é total, é limpar o nome da pessoa. O governante tem essa autoridade de perdoar, dar um indulto total para qualquer pessoa que tenha cometido um delito. E aqui no mundo espiritual foi o que Jesus fez. Ele nos deu um indulto, nós não merecíamos, mas Ele assinou a promissória. E Ele simplesmente não foi uma canetada, não. Ele pagou com o seu sangue. Houve derramamento de sangue. Não foi simplesmente porque, eu vou aqui assinar. Não. Jesus Cristo veio em forma de homem e pagou um preço, um alto preço por mim e por você. O nosso preço, o preço da nossa redenção. Não foi no ouro, não foi prata, não foi terreno, não foi nada material, nada físico, foi o sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz para te comprar, e hoje você ainda está preso nas coisas que os homens fazem. Então este homem recebeu o indulto total, mas ele não saiu da cela, continuou preso e não sai sem antes pedir permissão para tomar um banho de sol. A porta está aberta, mas ele continua pedindo permissão para ir tomar o seu banho de sol. Ele continua preso. A sentença foi cancelada totalmente, mas ele continua preso mentalmente, espiritualmente. Assim vivem muitos cristãos, libertos por Cristo, mas presos pela memória, presos pelas culpas, presos pelo auto-julgamento, seu mesmo e das pessoas. A cruz não foi parcial. Lá na cruz o perdão foi total. Libertação completa. Lá em João 6,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho te libertou, você é livre. Vive-se a liberdade em Cristo. Mas para isto, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois o homem a si mesmo, examine-se e veja se você está dentro das características daqueles que já aceitaram, foram comprados e libertos pelo sangue de Jesus. A pergunta que eu te faço agora são algumas perguntas. Primeira pergunta: que culpa você ainda carrega que Deus não perdoou? Qual é essa culpa? Segundo, que erros do passado ainda definem quem você é?
Ou que erros do passado definem o que você faz, que faz com que você tome as decisões. Você vive como uma nova criatura ou refém das suas memórias, preso ao passado? Você pensa, e aqui eu vou te dar uma palavra da parte de Deus. Vejamos que a palavra de Deus fala sobre garantia. Isaías 1,18 diz: vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a branca neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como a lã. E no Salmo 103,12, Salmo de Davi, ele diz: quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto ele afasta de nós as nossas transgressões. A ilustração que Davi faz, ele faz uma comparação. Quão longe está o Oriente do Ocidente, tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Liberte-se do passado, não pela negação, mas pela cruz de Cristo. Não pelo esquecimento humano, mas pela graciosa palavra e pelo presente dado por Deus, derramado lá na cruz do Calvário, a graça redentora de Cristo. Onde Deus pagou, você não deve reescrever. Deus apagou a sua dívida, não reescreva. Onde Deus perdoou, não te condene. Deus tem uma resposta para a sua vida. E ela parte do princípio. E quando você começa, ou quando você decide viver o novo de Deus na sua vida. Está chegando aí o final do ano e o início do novo ciclo. Que a graça poderosa de Deus te alcance. Que o perdão, que a misericórdia do Senhor seja com a tua vida, com a tua família. Em nome de Jesus Cristo. E não esqueça, inscreva-se no canal. Ative o sininho e compartilhe esta palavra com alguém que está precisando ouvir. Esta palavra é urgente. Há pessoas presas no passado. E Jesus Cristo, através dessa palavra, está dizendo para você: eu lancei no lago do esquecimento de seus pecados. Você é livre. Vive essa liberdade em Cristo Jesus. Que Deus, o Senhor da glória, te abençoe em nome de Jesus.